amigos, tudo bem? Eu venho falar hoje uma coisa bastante importante sobre financiamento imobiliário, sobre troca de indexador de financiamento imobiliário. A maior parte das pessoas tem um financiamento imobiliário que é composto de TR. TR ela reajusta o seu saldo devedor, reajusta o que você deve para o banco e o juro que o banco cobra todo mês de você. Existe uma possibilidade, os bancos têm oferecido uma possibilidade de você trocar o indexador. Em vez de você ter a TR que tem sido zero, né? O seu saldo devedor não tem evoluído ao longo dos anos. Você troca pelo IPCA ou pela poupança, né? A gente vai falar da poupança aqui, que a poupança tem um limite, o IPCA, dependendo do contrato, não vai ter limite, é muito arriscado. Mas quando você troca, por exemplo, da TR para o IPCA ou para a poupança, o banco ele tem o benefício do saldo devedor crescer, porém ele te dá, em contrapartida, um juro menor. O que eu vou mostrar para vocês nesse vídeo aqui hoje é uma coisa bem interessante. Se você tem um juro de 8, 9, 10% mais TR, que é o que a maioria das pessoas tem, né, nesse financiamento imobiliário comum, uma troca, se o banco te permitir, veja bem, eu não tenho certeza se o banco permite, pelo menos a oferta que me fizeram quando eu quis fazer a portabilidade foi completamente diferente. Você pode simplesmente manter a mesma prestação inicial e reduzir o seu prazo praticamente pela metade. Se você, por exemplo, faltam 25 anos, 24 anos para você quitar, se você fizer a troca de indexador, dependendo do juro que você paga, você pode cair esse prazo de 24 para 12, de 24 para 11 anos até. E assim, como é que isso é possível? É o que eu vou mostrar nesse vídeo agora, me acompanha. Bom, pessoal, muitos de vocês sabem que eu fiz uma série de 3 vídeos sobre financiamento imobiliário que eu acho bastante importantes a gente passar, principalmente se você estiver pensando em trocar, fazer portabilidade, etc., ou até se estiver pensando em pegar um financiamento imobiliário. Por que as pessoas estão trocando de TR para IPCA ou de TR para poupança? Porque chega a cair às vezes 30, 32, 33% a prestação, dependendo do juro que você tem, né? Então, se você tem uma prestação de R$ 3.000, ela pode cair para 2.000. Então, o cara olha para aquilo dentro das finanças dele naquele mês e ele fala, bicho, assim, eu acho que vale a pena eu substituir isso aí, eu vou ter uma folga de caixa enorme. E eu fiz essa conta para mostrar que se o IPCA ou a poupança que você escolheu crescer demais, acima de 4, 4,5% ao ano, você pode ter um prejuízo no final. Tá? Mas uma pessoa me alertou para a hipótese da gente pegar esse dinheiro, em vez da gente diminuir a prestação, a gente manter a prestação. E o que aconteceria nesse caso? O que eu percebi foi o seguinte, eu fiz um teste muito trivial para um financiamento que a gente está iniciando agora, R$ 360 mil, 360 meses, R$ 1.000 de amortização por mês. Se em vez de eu reduzir a minha prestação, eu mantiver a prestação e aumentar a amortização, o que acontece com o meu prazo? Parece uma coisa milagrosa que vocês vão ver, mas se a gente não olhar os números, não olhar as hipóteses, não olhar os cenários diferentes, não adianta nada. Então me acompanha pelos números que é mais fácil. Bom, pessoal, aí vocês estão acompanhando o seguinte, o cálculo da prestação inicial e o cálculo do prazo que a gente tem para pagar. Isso é como se a gente estivesse pegando um financiamento novo de 360 mil em 360 meses, né? E você está optando, ou eu escolho por fazer TR mais 8%, TR mais 8% é mais ou menos o que as pessoas conseguem hoje, talvez um pouquinho mais, 8,5%, 9%, né? Ou eu escolho IPCA ou poupança, e eu vou fazer para você vários cenários, otimista, realista e pessimista, para a gente ver o que vale a pena e o que não vale. De início, gente, se é 360 meses, 360 mil reais, eu inicio com uma amortização de R$ 1.000 se eu pegar o cenário base, que é o cenário de TR mais 8, 30 anos, 360 meses. O juro vai incidir, obviamente, a 8% ao ano, vai incidir sobre os 360 mil, que é o que você deve de início. 8%, vai dar uma merrequinha, você vai pagar então R$ 3.316,25, perdão, e vai levar 30 anos para pagar. Se você optar por pagar os mesmos R$ 3.316,25, porém utilizar o valor que você paga a menor de juros para quitar, para amortizar mais, você vai ter o seguinte, você vai pagar a prestação de 3.316, seu juro vai ser praticamente a metade, porque é 8% para 4%, né? 1.178, e a diferença entre 3.316 e 1.178, que dá 2.137,70, você vai usar para amortizar. Isso significa, meus amigos, como você vai partir de R$ 2.137,70 para amortização, você não vai, obviamente, quitar em 360 meses, você vai quitar em 169 meses, o que dá 14 anos em um mês. Então, não se assustem, tá? Isso não é nenhum milagre, não. Realmente, você
pagando a mesma prestação inicial e optando por outro indexador, você realmente cai quase 16 anos num prazo de 30. O problema é o seguinte, a gente precisa fazer as contas para o que aconteceria conosco após 5, 10 e 14 anos, para saber se eu paguei mais ou paguei menos, dependendo do que eu escolhi. Então a gente tem aqui, ó, se você escolher, obviamente você sempre vai pagar um juro muito mais alto se você escolher a TR, porque o juro é 8% ao ano, o outro é 4%. Então, após 5 anos, eu teria pago de juros 127.586 na TR, 62.500 no IPCA ou poupança, se o IPCA ou poupança for médio de 3% ao ano. Então, se o meu saldo devedor crescer 3% ao ano. Se no cenário realista, que é o que eu acho mais provável, de ter uma poupança de 4,5% ao ano, nós teríamos pago de juros 64 mil. Ainda é metade do que a gente pagaria de juros no cenário base, né? E no pessimista 66 mil. Só que como você tem um espaço muito maior de amortização, você amortizou apenas 60 mil em 5 anos no cenário base, 137 mil no cenário otimista, 142 mil no cenário realista e 148 mil no pessimista. O que acontece com o seu saldo devedor? O meu saldo devedor vai cair de 360 para 300 mil, no caso do cenário base. No caso do cenário otimista, vai cair de 360 para 269 mil, vai cair de 360 para 289 mil no realista e de 360 para 311 mil no cenário pessimista. A prestação seria de R$ 2.900, que é a prestação com a TR, como a TR não cresce, ela é decrescente, né? 2.966. A prestação vai ser praticamente a mesma no cenário otimista, 3.353, você começou com 3.316, não é? Você vai ter no cenário realista 3.602 de prestação e 3.866 após 5 anos no cenário pessimista. Pessoal, olha, você pagou 12 mil reais a mais se o IPCA ou a poupança for de 3% ao ano, em média, nos 5 anos seguintes que você escolheu. E você teria uma diferença no saldo devedor de 30 mil reais negativo. O que significa que você tem uma diferença a seu favor de 17 mil reais. Quer dizer, você tem um ganho patrimonial, você deve menos 17 mil reais. E a prestação é 417 reais a mais. Você paga 19 mil reais a mais, você tem apenas 10 mil a menos no seu saldo devedor, então significa que você tem uma perda de 9.800 e uma prestação de 3.600, 666 reais a mais. No cenário pessimista, você pagou 38 mil, você pagou 27 mil a mais e o seu saldo devedor é 11 mil a mais, então você teria uma perda de 38 mil, sua prestação seria 929 reais a mais. O que aconteceria depois de 10 anos? A gente teria uma prestação em 10 anos de 2.550, muito baixinha no cenário base. A gente teria uma prestação de 3.333 no cenário otimista, 3.852 no cenário realista, 4.443 depois de 10 anos, quer dizer, ela sairia de 3.300, aumentaria mais de R$ 1.100 em 10 anos. Não é tão aumento assim, não, uns 30 e poucos por cento, 30% não é tanto assim, mas é bem pior do que pagar 2.550 no cenário base. Você teria pago, pessoal, 49 mil reais a mais no cenário otimista e você teria um benefício de ter um saldo devedor 99 mil reais a menos. No caso do cenário realista, você teria pago 79 mil reais a mais, só que você teria 77 mil reais a menos no saldo devedor, portanto você vai ter uma perda quase irrisória, que 2 mil reais, e a sua prestação vai ser 1.300 reais a mais. No cenário pessimista, aí você teria pago 112 mil reais a mais do que no cenário base, e você teria 51 mil reais a menos no seu saldo devedor, portanto você teria uma perda de 60 mil reais. Só que a sua prestação é bem mais alta, em vez de 2.550, 4.443. E agora, vamos para a quitação. Após 14 anos, você vai quitar. Então, em 14 anos, a última prestação que você pagaria no seu cenário otimista seria de 3.278, que é bem maior do que a prestação de 2.235 no cenário base de TR. Você terminaria esse prazo com uma prestação de 4 mil reais após 14 anos, quer dizer, saiu de 3.300 no início para 4 mil, não é tão grave assim. E em todos esses casos, você teria saldo devedor nenhum, porque você quitou, você quitaria em 14 anos e um mês. E você teria uma prestação bem mais alta se fosse o cenário pessimista, quase 5 mil reais após 14 anos, você partir de 3.300 para 5 mil. Agora, você ganha ou perde? Vamos olhar aqui. No caso, se você for para o cenário otimista, você vai se dar bem demais, né? Porque você vai ter pago 93 mil reais a mais entre amortização e juros. Você vai ter uma diferença de 191 mil reais de saldo devedor, ou seja, no cenário base,
ao chegar a 14 anos e um mês, você continuaria devendo mais 16 anos, mais R$ 191.000, tá? E você já quitou no caso de você escolher uma troca de indexador. A sua diferença total vai ser de 97, ou seja, você terá um ganho de R$ 97.000 se você fizer a portabilidade, se você fizer a troca de indexador ou escolher o indexador que seria poupança, e a poupança for 3% ao ano em média nos próximos anos. E você vai terminar com uma prestação R$ 1.000 a mais do que você terminaria se estivesse no cenário base. Mesmo no cenário realista, você tem aí R$ 155.000 que você pagou a mais, só que você tem um saldo devedor quitado, né? Quitado, e o cara que ficou no cenário base ele continua devendo 191. Significa que você teve um ganho de 35.569,01. Maravilha. E pagando uma prestação de R$ 1.800 a mais em relação à prestação que você teria no cenário base no ano 14. E aqui você perdeu em torno de 34 mil se aconteceu o cenário pessimista, pagando uma prestação mais alta. Mas, senhores, a coisa mais importante de colocar aqui é a seguinte: não há nenhum milagre nisso, pessoal, absolutamente nenhum, é só uma conta normal. Você reduziu em 16 anos, quase 16 anos o seu prazo, isso também não tem nenhum milagre. Você fala assim, poxa, mas eu vou manter a mesma prestação, R$ 3.300, e em vez de eu dever por 30 anos, eu vou dever por 14? Sim, exatamente. Bom, mas qual é a pegadinha? Qual é o trick-trick? Qual é a coisa que eu não estou vendo? Você não está vendo nada, simplesmente você vai ter um aumento do seu saldo devedor, você vai pagar metade dos juros, como você paga metade dos juros, e você manteve a mesma prestação, você vai praticamente dobrar, ou quase dobrar, a sua amortização. Se você dobrou, aumentou muito, né? De 1.000 você foi para 2.000 e alguma coisa. Muito maior a amortização, você vai reduzir demais o prazo. E vou te dizer mais, se você estiver pagando hoje TR mais 10, eu fiz com TR mais 8. Se você estiver pagando hoje TR mais 9, TR mais 10, TR mais 10,5, tem muita gente que está pagando porque tem ainda o financiamento antigo, se você fizer a migração, mas cuidado, na hora que você for fazer a migração, o banco vai te falar, você está pagando 4.000, quer pagar 2.956? Tudo bem, você pode escolher isso, na boa, vai te dar um alívio imediato, só que você vai continuar devendo os 20, 25 anos que estão faltando. Você tem que perguntar ao banco o seguinte, mas eu quero pagar a mesma prestação com redução de prazo. Eu honestamente nem sei se o banco oferece isso. Nem sei se é do interesse do banco, mas do ponto de vista técnico é banal, do ponto de vista financeiro é banal, é a mesma coisa. A gente pode hoje pegar, porque quero fazer uma amortização extraordinária, e optar ou por reduzir a prestação ou por reduzir o prazo. Então eu não tenho muita certeza se você conseguirá com facilidade isso no banco. Mas não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhum trick-trick, não tem nada escondido. Simplesmente você vai começar com uma prestação de 3.300, vai terminar com uma prestação de 3.200, 3.300 ou 4.000 ou R$ 5.000. Enquanto a prestação da TR seria decrescente. Aí é uma questão de você fazer conta, se te compensa ou não. Você vai cair, você está devendo 20 anos. Pode ser que se você pegar a sua TR mais 9 e transformar em poupança mais 4, pode ser que essa diferença enorme de amortização faça com que de 20 anos você caia para 8. Tem que fazer a conta, o seu banco tem que fazer a conta, você mesmo tem que fazer a conta. Agora, o banco vai aceitar, o banco está oferecendo isso, eu com toda honestidade, não foi isso que me ofereceram. O que me ofereceram foi reduzir a prestação. Pode reduzir o prazo? Não sei. Isso que eu estou mostrando é um milagre financeiro? Não é. Você está pagando mais. Se você der a enorme sorte, de ter 3% ao ano de IPCA ou de poupança ao longo dos próximos anos, né? IPCA é meio difícil a gente acreditar nisso, mas poupança é só o juro ficar em torno de 4,2%, 4,5%, que daria mais ou menos isso, a Selic, né? É difícil, mas se você conseguir, você vai ter se dado bem num nível absurdo, quase R$ 100.000 de ganho. Se der o cenário provável, que seria a Selic na faixa de 6%, 6,5%, você ter um 4,5% de poupança, você também vai ter se dado muito bem. Você vai ter quitado, você vai ter pago menos e você vai ter quitado o negócio com 16 anos a menos. Quer dizer, você vai pagar mais, só que você vai ter o benefício de você ter uma redução, zerar o seu saldo devedor muito antes. E se o cenário for pessimista, também não é tão grave. Você só teve uma perda financeira mesmo, de desembolso, de R$ 38.000 em 360 mil em 14 anos. Quer dizer, não é muito grande e você, de certa forma, se livrou. Você fala, isso é um milagre? Eu não acho que seja. Isso é só finanças. Pode ser que algumas pessoas considerem isso maravilhoso, para outras talvez não funcione, para outras talvez seja melhor reduzir a prestação. Mas, it is what it is. É o que é. Tá? Os números não mentem.